Apresentamos Ray Conan em A Batalha do Fim do Mundo, conto escrito por Will Lucena. No grande salão de pedra da Aquilônia, repousa o trono onde outrora sentava o rei Conan, o Cimério. Agora, sobre o assento de poder, está Con, seu filho, um homem cuja sombra ainda é engolida pela lenda viva de seu pai. Esse trono, o maior símbolo da era iboriana, um legado forjado no sangue, no aço e na liberdade indomada. O silêncio reina na corte, interrompido apenas pelo som firme de botas ecoando pelo mármore. Um emissário real se aproxima, seu rosto marcado pelo cansaço e pela sombra de um fardo. Em suas mãos, ele carrega algo que nenhum homem ousaria tocar. Um fragmento da grande espada do rei Conan. A lâmina, ainda pesada com a memória de batalhas e vitórias, parece gritar com sua ausência. Con sente o sangue gelar em suas veias. A espada de seu pai nunca o abandonaria, e nenhum ser vivo poderia separá-lo de sua arma enquanto respirasse. O emissário ajoelha-se, os olhos pesados de pesar. Sua voz treme quando ele fala. Meu senhor, encontramos esta lâmina cravada na rocha, como um epitáfio. Foram necessários 3 homens de grande força para arrancá-la, mas não houve dúvida. Esta é a espada dele. O silêncio cai sobre a sala, tão denso quanto a morte. A garganta do emissário aperta, mas ele força as palavras a saírem. Ray Con, segundo de seu nome, parece que seu pai está morto. O mundo para. As palavras do emissário reverberam como um trovão no coração do jovem rei. Ele encara a lâmina partida, sentindo o peso de um luto que ainda não ousa aceitar. Vocês procuraram o corpo? Pergunta Con, a voz ecoando no salão. Sim, meu senhor, responde o emissário, os olhos baixos. Nossos melhores homens mergulharam nas águas do coral, mas retornaram aterrorizados. Disseram ouvir gritos das profundezas. Relataram visões de corpos mutilados que ainda se moviam. Con aperta o punho ao redor do fragmento da espada, seus pensamentos se voltando para a sombra de seu pai. Que mistério é esse? Por Crom, o que você encontrou, meu pai? Sua pergunta nos leva ao passado, onde o mistério começa a tomar forma. Lá está Conan, o maior homem de seu tempo, lutando com uma ferocidade que faria os próprios deuses tremerem. Ele gira sua espada como se fosse parte de sua alma, partindo um morto-vivo ao meio em um arco devastador. Esse sempre foi o destino do Cimério. Aço em punho, inimigos em queda, e liberdade acima de qualquer trono ou civilização. À sua frente, surge a segunda personagem desta história, a Princesa Dourada, a arquiteta da carnificina. Seus olhos brilham com malícia, enquanto ela encara o bárbaro, montada em uma criatura dos pesadelos, um tigre branco, uma fera vinda das montanhas imelianas, trazida a esta ilha, amaldiçoada por caminhos desconhecidos. A besta avança com a força de uma avalanche, suas garras e presas prontas para dilacerar o Cimério. Conan levanta sua espada e, com o outro braço, ergue o escudo, preparando-se para o impacto. Os mortos avançam ao seu redor, uma maré incessante de destruição. O tigre atinge o escudo com força descomunal, fazendo o metal vibrar como o trovão. Qualquer outro homem teria o braço esmagado, mesmo sob a proteção do metal. Mas Conan, com músculos forjados na batalha e uma vontade de ferro, segura firme, lançando um rugido que rivaliza com o da própria besta. E então, como um espectro das trevas, Totamon emergiu das sombras. O mago, inimigo mortal de Conan, estava igualmente preso naquela ilha amaldiçoada. Seu navio naufragara como o do Cimério, mas sua alma pérfida encontrara oportunidade no desastre. Com um gesto de suas mãos ossudas, ele conjurou serpentes místicas. As cobras,
brilhando com um verde etéreo, serpentearam até a tigresa, envolvendo-a em um abraço mortal, seus silvos misturando-se aos rugidos da fera. Totamon ergueu um machado sombrio, forjado nas profundezas de sua arte profana. A arma pulsava com uma luz violeta, uma energia que parecia vibrar com a fome de almas. Ele se aproximou da princesa dourada, agora caída diante dele. "Me dê o seu poder, princesa", disse ele, a voz reverberando como o sussurro de um túmulo. "Ele pertence a Totamon agora." A luta entre os filhos das trevas crescia em intensidade, enquanto Conan continuava seu próprio combate. Ele enfrentava os mortos-vivos, convocados pela princesa, que fora amaldiçoada por seu pai a viver eternamente naquela ilha esquecida. Chamas subiam ao céu, e o próprio ar parecia torcer-se com a energia maligna que impregnava o lugar. No mundo espiritual, as forças ancestrais travavam uma batalha invisível. A grande serpente de Set, enfrentando as invocações dos antigos deuses da terra. O destino da ilha, e talvez dos próprios reinos iborianos, estava em jogo. Conan, como sempre, estava sozinho. Crom, o deus da montanha, permanecia indiferente ao destino de seu filho, como havia sido durante toda sua vida. Então, como se o horror não bastasse, novas aberrações emergiram. Símios gorilas, criaturas brutais vindas das montanhas da antiga Kitai, foram convocados pela Princesa Dourada. Eles investiram contra o Cimério, rugindo com violência primitiva, mas a espada hircaniana de Conan não conhecia distinção. Em sua mão, ela era a grande equalizadora, cortava homens, gorilas e mortos-vivos com a mesma facilidade. A lâmina girava em um arco de morte, derrubando inimigos em todas as direções. E no meio da carnificina, o Cimério foi brevemente puxado para outro lugar, um vislumbre de sua própria memória. Por um momento, os sons de destruição se calaram. Ele viu a si mesmo como um menino, escalando uma árvore para enxergar além das colinas sombrias de sua terra natal. "Está satisfeito agora, garoto?" Conan perguntou a si mesmo, a visão se misturando ao presente. Já viu o bastante para saciar sua fome de vida? E com um rugido que sacudiu a própria terra, ele respondeu: "Não, nem perto disso, seus chacais." O Cimério girou sua espada, arrancando cabeças em um círculo perfeito de morte. O garoto de sua memória e o homem que ele se tornara riram juntos, uma gargalhada feroz que ecoou no caos. Mas os deuses, como sempre, eram brincalhões cruéis. Em meio à luta, a espada de Conan quebrou com um estalo ensurdecedor, deixando apenas o cabo e um fragmento da lâmina. Por um instante, o impossível parecia ter acontecido. Mas Conan, o homem mais duro que já caminhou pela terra, não conhecia o significado da palavra desistir. Ele segurou o que restava da espada, sentindo a fúria crescer dentro de si. O difícil tornara-se impossível, mas ele não era chamado de Cimério por acaso. Com os olhos ardendo como brasas e o sangue rugindo em suas veias, ele murmurou para si mesmo: "Que venha o impossível, então." A voz de Conan rugiu pelo caos como o trovão de uma tempestade. "Faça, maldito! Faça agora, mago!" Por Crom, por Set e por todas as bestas do abismo, ele exigiu ação. Mas Totamon, como a víbora traiçoeira que era, só ofereceu traição. Enquanto o Cimério lutava para manter a ilha em chamas e os mortos à distância, o mago voltou sua atenção para a Princesa Dourada. Com um movimento rápido, ele agarrou-a pelo pescoço, seus dedos pálidos apertando com força brutal. "O poder da ilha será meu", vociferou o filho de Set, os olhos brilhando com cobiça. Ele ergueu o anel serpente, pronto para drenar a magia antiga que pulsava na mulher. Se conseguisse, nada neste mundo poderia detê-lo.
Mas enquanto Totamon gritava suas palavras de conquista, Conan lutava com a coragem que lhe era característica. O cimério girou a lâmina quebrada, decapitando um morto-vivo em chamas. Com a precisão instintiva de um guerreiro nato, ele lançou o crânio flamejante em direção à caverna, onde o líquido estígio jorrava. Era o plano desde o início: destruir tudo. Mandar a ilha inteira para as profundezas do abismo, enterrando mortos, maldições e qualquer esperança de retorno. No momento que Conan acreditava ser o último, ele não praguejou. Não rogou uma prece ao indiferente Crom. Ele não temia a morte. Conhecera-a de perto muitas vezes. Mas algo se alojara em seu coração endurecido. Um nome. No instante final, enquanto o fogo e o caos engoliam o mundo ao redor, Conan gritou: Con! Um chamado cheio de arrependimento, uma memória viva do filho que ele deixara para trás. Era o mais próximo que um pai cimério chegaria do que os homens civilizados chamam de amor. Então, o inferno desabou. A ilha tornou-se uma tormenta de pó, carne podre, sal e morte. Navios que haviam naufragado há séculos se desfizeram, suas madeiras agora boiando entre destroços. Minutos depois, emergindo das profundezas de um mar de chamas e destruição, Conan tomou fôlego novamente. Seus pulmões ardiam, mas ele estava vivo. O Lavatar Estígio cumprira sua função. Tudo à sua volta era um cemitério. Corpos de mortos-vivos, pedaços de barcos e o eco de um silêncio fúnebre. Mas nem tudo havia terminado. Em meio aos destroços, dois inimigos ainda permaneciam. Sobre um pedaço flutuante de madeira, Totamon e a Princesa Dourada travavam sua batalha. O mago, com seu sorriso pérfido, ainda apertava o pescoço da mulher. Ainda posso sentir o poder pulsando em você, sua tola. Ele será meu, rugiu o feiticeiro. Sem ar, mas com um brilho de desafio nos olhos, a princesa respondeu: Eu já estou morta há milhares de anos, seu tolo. Antes que Totamon pudesse responder, Conan surgiu, agarrando-o pelo pescoço com uma força avassaladora. O acordo era acabar com a maldição. Rosnou o cimério, os olhos fixos nos do mago. E você quebrou sua palavra, serpente. Com um puxão, ele lançou Totamon para longe da princesa. Nossa trégua acabou, seu rei bruto, sibilou o feiticeiro, seus lábios curvando-se em um sorriso cruel. Vamos resolver isso aqui e agora. Com um movimento rápido, Totamon sacou uma de suas adagas místicas. A lâmina brilhava com uma luz sinistra, pulsando com a energia de algum feitiço obscuro. Ele atacou e por pouco não cortou o cimério. Conan desviou, mas estava em desvantagem. Sem sua espada, com apenas o cabo quebrado em mãos, ele parecia à mercê do mago. Mas o cimério era mais do que um guerreiro. Ele era uma força da natureza. O cimério sabia que o verdadeiro combate começara. A explosão não fora suficiente para terminar o serviço. Agora, seria força contra magia, aço contra feitiçaria, homem contra monstro. O embate parecia eterno, uma dança infernal entre o bem e o mal que jamais encontraria resolução. Enquanto as águas ao redor sussurravam segredos antigos e o céu chorava cinzas, a princesa dourada, com o rosto marcado por séculos de dor, declarou em tom amargo: Estou vencida. Faça sua escolha, mago. Tome para si aquilo que sempre desejou. Totamon, o filho da serpente, estacou por um instante, contemplando seu destino. Em suas mãos estava o poder para destruir seu maior rival, mas à frente brilhava a promessa da imortalidade e de um domínio além da compreensão mortal. Ele riu.
Uma gargalhada fria que ecoou pelas ondas. Um oceano jamais me deterá. E com isso, lançou-se às profundezas. O brilho no fundo do abismo, como uma joia cintilante, chamava-o com promessas sedutoras. Talvez ele nunca retornasse. Talvez o poder o consumisse. Mas naquele momento, apenas os deuses sabiam o destino do amante das trevas. No fragmento de madeira flutuante, Conan assistiu o mergulho final do feiticeiro. Sua última visão de Totamon foi a de um vulto desaparecendo nas águas escuras. Os gritos se esvaíram e a batalha chegou ao seu fim. Quando o cimério voltou-se para a princesa, viu que ela queimava suavemente, seu corpo transformando-se em fumaça dourada. Ela sorriu, o primeiro sorriso sincero em eras. Finalmente, livre, sussurrou. E então, desapareceu, deixando apenas o aroma do mar e o vazio do silêncio. Conan permaneceu sozinho, sob um sol cruel, em um pedaço de rocha que teimava em resistir ao tempo. Os abutres, saciados de carne morta, sequer conseguiam mais voar. Cercado por destroços e silêncio, o cimério ergueu a voz em um cântico grave. Os cimérios raramente cantavam, mas Conan sabia que aquela era uma ocasião especial. Um viva a Crom, um brinde à sobrevivência e à liberdade. Ao redor dele, odres de vinho acumulavam-se, frutos de um golpe de sorte há muito esquecido por sua vida. O bárbaro riu, a garganta áspera, mas o espírito firme. Não reclamaria. Ele estava vivo. Não se reclama daquilo que se recebe, murmurou, levantando um dos odres. Mas sua mente já vagava além daquele pequeno pedaço de inferno. Os tubarões que rondavam esperavam carne fresca, mas ele não seria o banquete de ninguém. Não naquele dia. Foi então que avistou algo ao longe. Sem hesitar, Conan lançou-se ao mar, nadando em direção à salvação. Enquanto isso, nas águas do Grande Corotas, um navio partia rumo ao oeste. A bordo, Con, o novo rei da Aquilônia, segurava a espada quebrada de seu pai. Seus olhos varriam o horizonte, buscando respostas. Será que ele perdeu a vida nestas águas? Perguntou a si mesmo, a voz carregada de dúvida e esperança. Ele ergueu a lâmina quebrada, como se quisesse fazer uma troca com o destino. Sua vida pela de seu pai. Um gesto de devoção ao homem que o inspirara. Mas o mar permaneceu mudo. Con não rezou. Ele era filho de Conan, e homens como eles não rezavam. Mas fez um pedido ao mar. Leve minha espada até meu pai. Esteja ele onde estiver. Ele precisará de uma boa lâmina. E como se sentisse que suas palavras seriam ouvidas, Con gritou. Mande todos para o inferno, pai. No fundo de seu coração, ele sabia. Aquele garoto que saíra da Ciméria há tanto tempo para pisar nos tronos da terra, ainda sobreviveria. Ele sempre sobrevivia. Enquanto Con fazia sua oferenda, a verdade estava a quilômetros dali. Conan, com o corpo cansado, mas a barriga cheia de vinho, remava sobre um barco improvisado. Uma adaga enferrujada à cintura, um remo feito de ossos humanos e um destino em mente: o leste. O leste verá novamente o maior bárbaro que já existiu, rugiu rindo para o céu. E assim, o destino do cimério seguia em frente, como um rio impiedoso. Os bardos e menestréis espalhariam as histórias de suas aventuras. Mas naquele momento, Conan tinha apenas uma certeza: a vida continuava. E o mundo não estava pronto para dizer adeus a Conan, o bárbaro. To the sound of beer in a bar that turns back time. The brunette who makes us smile, the sway that mesmerizes. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and
and Conan sits firm on his throne. Head against the wall, the endless sound, the pain that never ends, such is life. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Head against the wall, the endless sound, the pain that never ends, such is life. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Not man, not chain, not force, not time, Conan is master of himself and fate. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Not man, not chain, not force, not time, Conan is master of himself and fate. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed